E aí pessoal, tudo bem com vocês? Veridiano aqui mais uma vez. Estamos de volta com nossas reflexões do nosso canal Teologia Liberada. E hoje nós daremos continuidade ao nosso percurso de introdução ao Novo Testamento, trabalhando a Epístola de Paulo aos Romanos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Eu não vou ensinar para você como é que é esse procedimento, porque é muito fácil. E hoje nós iremos ver 3 pontos específicos sobre a Epístola aos Romanos. Primeiro são as questões preliminares. Segundo momento, nós refletiremos sobre as chaves interpretativas da Epístola aos Romanos. E por último, veremos os principais temas teológicos que estão contidos nesta carta. Na reflexão de hoje, nós iremos trabalhar pautados em 2 documentos. O primeiro é o comentário de Champlin, do Novo Testamento, e o segundo é uma enciclopédia que eu vou deixar o link aqui embaixo na nossa descrição, que é a Enciclopédia dos Capuchinhos, tá bom? Então, sem mais demoras, solta a vinheta e vamos iniciar nossa reflexão sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos lá! Falar sobre a Epístola de Paulo aos Romanos não é um assunto muito simples, nem tampouco a nossa intenção é esgotar o assunto. Anteriormente, na história da igreja, grandes homens do passado fizeram comentários e pregações em cima dessa epístola. A exemplo, nós poderíamos citar Agostinho, citar também Martinho Lutero e o próprio Calvino. Então, o nosso vídeo ele não tem o intuito de esgotar o assunto, muito pelo contrário, é apenas um vídeo introdutório para nós termos uma pequena noção da importância desse escrito. Bem pessoal, vamos ver agora as questões preliminares da epístola. A primeira questão é o ano que foi escrito. Quase que por unanimidade por parte dos estudiosos, essa carta foi escrita por volta do ano 54, 55 ou 56, tá bom? Pelo apóstolo Paulo. Romanos, ela faz parte de um bloco de epístolas paulinas que não tem a sua autoria contestada, né, como não sendo do apóstolo Paulo. Ela faz parte, assim como 1 Coríntios e 2 Coríntios, de um bloco de cartas chamadas cartas maiores, ou as maiores cartas, que a sua autoria praticamente nunca foi contestada. O ano de 54, 55 e 56, o ano de escrita, podemos ver que é o início do governo do imperador Nero, tá? E como nós sabemos, no ano de 49, os judeus já haviam sido expulsos de Jerusalém, tá bem? E uma coisa muito interessante, que é sobre os destinatários desta carta. Diferente das demais cartas de Paulo, esta carta ela foi escrita a uma igreja que Paulo não havia fundado. Ou seja, em outras palavras, Paulo ele faz um tratado teológico onde ele expõe todo o evangelho, e a segunda parte da epístola, a partir do capítulo 12, ele expõe a postura esperada àqueles que aceitam o evangelho. Então, a epístola aos Romanos é um tratado teológico do apóstolo Paulo, o melhor do Novo Testamento, diga-se de passagem, como uma espécie de carta de apresentação de Paulo à igreja de Roma. O capítulo 1 vai dizer isso, os objetivos de Paulo. A essa altura, o Ocidente não havia sido totalmente evangelizado. Dessa forma, ele buscava um apoio por parte da igreja romana para que ele pudesse realizar essa obra no Ocidente. Porque no ano 54, 55 ou 56 da era cristã, o Oriente já estava praticamente todo evangelizado pelo apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Bem pessoal, no tocante às chaves interpretativas de Romanos, Champlin ele vai nos citar 2 chaves. A primeira é que o apóstolo Paulo ele escreve sobre um âmbito jurídico, né, que o Champlin vai identificar isso como as influências judaicas de Paulo. É uma chave ligada à questão da lei, a questão da justiça de Deus e do juízo divino. O que isso significa? Que não podemos separar o aspecto
do amor de Deus do aspecto jurídico, ou seja, nós não podemos separar a santidade, o amor, nem muito menos a justiça. Porque nos nossos dias é muito comum nós falarmos do amor de Deus, da graça de Deus, da tolerância, do amor, do respeito, mas nós esquecemos que existe um elemento de justiça, então Deus precisa punir o pecado. Então esta é, grosso modo, a primeira chave interpretativa da Epístola aos Romanos. É a questão da lei, a questão judaica, os preceitos morais que o apóstolo Paulo vai passar nessa epístola. A segunda chave é a chave que podemos dizer que é a questão ética, ou o comportamento esperado das pessoas que são alcançadas pela graça e pelo amor de Deus, neste caso, obtido mediante o sacrifício de Jesus. E podemos dizer que essa é uma segunda parte do pensamento paulino, aquela parte mais espiritual, aquela parte mais madura. Então, a primeira chave nós temos a questão da justificação, como o homem encontra o perdão, e a segunda chave, a postura que se espera por parte desse homem. Então, sabendo dessas duas chaves interpretativas, nós poderíamos arriscar que o elemento que une todo o processo de escritura de Romanos é a questão da salvação. No capítulo 8, versículo 29 e 30, Paulo vai falar todo o processo da salvação do cristão. Perceba que ali nós temos o coração de todo o evangelho, ou tudo aquilo que vai acontecer com o crente, a transformação. Perceba que ali nós temos a eleição, a predestinação, a regeneração, a justificação e, por fim, a glorificação. Em teoria, conforme o apóstolo Paulo nos escreve, todos os cristãos eles vão passar por esse processo. Eles vão se converter, serão regenerados, justificados, tá certo? Eleitos para a salvação e, ao fim, serão glorificados. Então, esse processo que o apóstolo Paulo nos ensina na Epístola aos Romanos, esse processo é o processo de transformação metafísica do cristão conforme a imagem e semelhança de Cristo. E esse processo só terminará quando nós encontrarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja pelo seu retorno, seja ao nosso encontro com Ele mediante a morte. Bem, pessoal, vamos entrar especificamente na questão teológica da carta. Do primeiro ao terceiro capítulo, nós encontramos a questão da justificação divina. Paulo apresenta à igreja de Roma que todas as pessoas, os judeus e os gentios, elas estão debaixo da mesma condição, ou seja, a condição de pecadoras perante Deus. Os gentios, eles serão julgados pela lei da natureza, a lei da consciência que existe neles, e os judeus, por sua vez, serão julgados por critérios mais específicos, no caso, a lei mosaica. Mas aquilo que o apóstolo Paulo se refere é justamente isso, que todos os homens estão em uma mesma condição. Que condição é essa, Vediano? A condição de condenados perante Deus. Porque o gentio não consegue fazer o bem. E por outro lado, o judeu não consegue guardar a lei em sua totalidade. Bem, o capítulo 4 e 5 vai trabalhar a questão da justiça de Deus para o homem. O apóstolo Paulo apresenta dois homens como representantes da humanidade. O primeiro homem, tem um pombo aqui embaixo do banco. O primeiro homem, Adão, é aquele responsável pela queda da humanidade. E o segundo homem, Cristo, é aquele que é responsável por formar a nova humanidade. E além disso, nós temos a questão da fé exercida neste homem, ou seja, Jesus Cristo, o segundo Adão, o Adão perfeito. Então, a fé nesse segundo Adão em Cristo é o instrumento que faz com que o homem alcance a graça divina e alcance a salvação, não mediante obras, mas mediante a fé. E esse foi um princípio visto, seja por Agostinho, seja por Lutero, como pelo próprio Calvino, tá bom? Então vamos avançar. No capítulo 6, nós poderíamos citar que esse capítulo trabalha a questão da identificação do homem com Jesus Cristo, ou a união mística. E o que isso significa? O homem, mediante a fé,
ele se liga a Jesus Cristo, tá certo? Mediante uma espécie de ligação metafísica, e isso importa em transformação de caráter, transformação espiritual, no que diz respeito à sua condição perante Deus. Jesus, ele não é apenas o nosso justificador, mas ele é a nossa justiça. Então essa é a identificação espiritual do crente com Cristo, a união mística. Já na altura do capítulo 7, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo trabalha a questão do conflito que existe entre as duas naturezas humanas, ou seja, a natureza carnal e a natureza espiritual. Então, neste caso, nós poderíamos refletir sobre o seguinte: já que fomos unidos a Cristo, nós devemos nos portar nesse mundo de maneira digna, de maneira apta, de maneira que possamos refletir o caráter mesmo de Cristo a esse mundo. Porque o próprio escrito de Paulo aos Romanos vai nos afirmar isso, que o mundo está esperando ansiosamente a criação geme, como que com dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. Então, neste caso, Paulo é muito incisivo em dizer que o homem que crê em Cristo, ele é automaticamente unido a esse corpo místico, mas ele precisa viver de maneira apta, de maneira correspondente a essa união. E isso não é uma coisa fácil. Como nós falamos no início, é um processo. Então, se é um processo, não é algo que será feito do dia para a noite. É um trabalho contínuo até a volta de Cristo. O capítulo 8 de Romanos, muito provavelmente, é o mais difícil de toda a epístola. O apóstolo Paulo mostra todo o processo salvífico. Então ali nós temos a questão da eleição, a predestinação, a regeneração, justificação, santificação e, por fim, a glorificação. O objetivo principal do capítulo 8 é apresentar aos crentes romanos que existe uma garantia de salvação para o crente. Tá bom? Então nós não iremos entrar em pormenores, porque esses pormenores eles serão trabalhados um pouco mais à frente, quando nós trabalharmos a questão da predestinação e da eleição. O capítulo 9 ao 11, o apóstolo Paulo vai fazer algumas comparações entre a igreja e o Israel, vai mostrar as promessas que foram cumpridas em ambos os lados e as promessas que ainda hão de se cumprir, seja para a igreja, seja para a nação israelita. E por fim, o capítulo 12 até o capítulo 16, nós entramos no bloco de ensinamento ético, onde o apóstolo Paulo vai mostrar a postura na igreja, a postura do culto, aquilo que se espera no que diz respeito à conduta ética de todos os cristãos. Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Se você gostou, deixe o seu joinha no nosso canal. E em breve retornaremos com mais uma reflexão aqui no nosso canal Teologia Liberada. Até a próxima.